Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, em nome de Jesus. Apostila, irmãos, do capítulo 1, eu estou ainda elaborando, em nome de Jesus. Então nós precisamos, semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar dando para vocês o capítulo, em nome de Jesus, o capítulo 1, tá bom? Então abra o livro de Romanos capítulo 1, verso 18 ao 32, que temos como a injustiça e a impureza dos seres humanos. E o tema desta noite é quando o ser humano rejeita a Deus, a injustiça e a impureza, em nome de Jesus, do homem. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece, desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios e se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano corruptível, às aves e aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. E da mesma forma também os homens deixando o contato natural da mulher, e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Então, cheio de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia, embora conheça a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. A palavra é forte, né? A palavra é forte. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Desde o início, quando Deus criou o Éden para o homem, Deus fez o homem para poder ter intimidade com ele. Mas por conta do pecado, o homem andava junto com Deus, o homem refletia a glória de Deus, o homem estava, de alguma forma, vivendo, em nome de Jesus, os princípios estabelecidos pela glória. Deus agora sopra em suas narinas a sua glória, a sua vida, o seu caráter. Mas lá para frente, o homem agora peca, o homem se afasta de Deus, o homem se afasta de Deus. Não estou dizendo sobre questão algo seletivo, a igreja só de Cristo, não. O homem se afastou de Deus, toda a humanidade se afastou de Deus. Entenda uma coisa: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram. Em nome de Jesus precisamos, não tem um justo sequer, a não ser Deus.
O homem é depravado, o homem é insolente. O homem precisa dessa graça. O homem precisa do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender, eu só posso reinar com o Senhor, eu só posso morar na eternidade quando eu entender que eu preciso de Jesus. Jesus, irmãos, ele não é religião. Ele não é, irmãos, em nome de Jesus, placa de igreja. Ele fundou o cristianismo. Ele é o Senhor, Ele é o Deus poderoso. Ele veio ao mundo, em nome de Jesus, oferecer a um homem uma chance da vida eterna. Então todos nós, do pequeno ao grande, precisamos de Jesus. Nós precisamos nos achegar a Cristo. A queda do homem trouxe apenas alguns arranhões à humanidade. Mas ruína, destruição, morte espiritual. O homem não precisa apenas de cosmético para melhorar a sua aparência, entenda isso. Mas ele precisa da ressurreição, da cruz, para levantá-lo da morte. Aleluia! Nós precisamos de Jesus. Se você diz, eu não preciso de Jesus, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, irmão, não é pela obra, é pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Eu tenho que reconhecer, em nome de Jesus, a soberania de Cristo na minha vida. Eu tenho que reconhecer que Ele é meu único, suficiente Salvador. Então o homem se afastou de Deus através do pecado. E como isso se deu, pastor? Quando agora o homem se afasta, o homem perde o contato com Deus. Vieram vários profetas para poder pegar a humanidade e se voltar de novo para Deus. Ninguém conseguiu. Mas através da morte, olha só, deixa eu ver aí, 2 cadeiras aí, Tonho. Entenda uma coisa, irmãos. O homem estava perto de Deus. Entenda comigo, o homem caminhava junto com Deus. Ele estava com o Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente estava sobre Adão. A sombra do Onipotente está sobre Adão. Adão só fazia, a natureza só respeitava Adão, Carmen, porque via a soberania de Deus. A natureza se reverenciava a Adão, porque via em Adão o próprio Cristo. E é isso que as pessoas lá fora precisam ver em nós, Patrick. Jesus na nossa vida, Jesus no nosso caminhar. Não é questão de ser um bom samaritano, não. Até porque, entenda uma coisa, os bons samaritanos, aqueles caminhavam, iam para o templo, adoravam o Senhor, mas nenhum ajudou aquele homem. Entenda uma coisa, eu preciso deixar a minha vida para que Cristo possa viver em mim. O pecado é difícil, a luta é difícil, a carne é difícil. E precisamos lutar todos os dias contra esse pecado, a velha natureza. Eu preciso, Marcela, todos os dias o pecado vem, todos os dias vem a crise, todos os dias vem o pensamento errado, coisa do passado, o velho homem, e nós precisamos lutar contra essa carne. Precisamos todos os dias, precisamos estar morto para que Cristo possa viver em nós. Precisamos nos esconder atrás da cruz de Cristo. Em nome de Jesus, o homem andava com ele, o homem dava o nome aos animais, às plantas. Mas teve um dia que a mulher insensata, chamada Eva, ela estava sozinha, caminhando pelo jardim, e Satanás, ele agora entra naquele animal e passa a enganar. Com isso, o homem agora se afasta de Deus. Deus não se afasta do homem. É o homem que se afasta de Deus. Havia agora um buraco. E quem poderia agora, Celso, juntar de novo o homem a Deus? Só Cristo. Só Cristo. Então entenda, eu só posso me achegar a Deus se eu, em nome de reconhecer que Jesus é meu Salvador. É através da cruz que eu me achego ao Pai. É através da cruz que eu mato as minhas vontades. É através da cruz que eu tenho a liberdade em Cristo. E nós precisamos entender isso.
Só através de Jesus, irmãos. Jesus não está preocupado com a sua casa, com o seu carro, com o seu salário, com a boa vida que você leva. Ele está preocupado aonde você passará a eternidade. Todos são, irmãos, todos, nem todos que invocam o nome do Senhor será salvo. Você pode ser um bom pastor, um bom diácono, um bom líder. Se não for um bom cristão, você não vai. O problema é que nós estamos terceirizando a Bíblia. O problema é que nós não queremos mais o evangelho genuíno. O Francis, ele destaca que o nosso problema não é metafísico, mas é o moral. O homem está sob a ira de Deus, por isso precisa de salvação. Não precisamos de nenhum guia espiritual ou do exemplo inspirador de alguns martírios, não. Precisamos de um Salvador real. E o nome do Salvador real se chama Jesus Cristo. Aleluia! Porque estamos sob a ira real de Deus. Estamos sob a ira real de Deus. Mas a ira de Deus, Ana Júlia, não é como a nossa. A ira de Deus, Ele é paciente para que eu e você, Marcela, possa se arrepender e se voltar para Ele. Então precisamos, em nome de Jesus, nos arrepender dos nossos pecados. Entenda uma coisa, irmãos, em nome de Jesus, depois que Paulo apresentou o tema da carta em Romanos 1, o verso 16 e 17, falando do Evangelho, ele passa agora a ressaltar a necessidade do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai argumentar de forma irrefutável que tanto os gentios como os judeus são absolutamente culpados diante de Deus. Isso quer dizer o quê, pastor? Eu e você somos absolutamente culpados diante de Deus. Ambos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituído, afastado. E como é que eu faço, pastor? Irmãos, precisamos lavar a nossa língua, lavar a nossa boca com sangue do Cordeiro. Precisamos, em nome de Jesus, dar testemunho de Cristo no nosso pensamento, no nosso falar, no nosso andar, em nossa atitude. Os gentios pecaram contra a revelação natural e os judeus contra a revelação especial. Ambos precisavam de alguma forma ser salvos e ambos só podem ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas entenda uma coisa, os gentios pecaram contra a revelação natural ou geral. Que é isso, pastor? Eles rejeitaram o conhecimento de Deus que está disponível através da observação, da criação, da natureza. Irmão, se você vê o mar, as árvores, as aves, tudo que Deus criou proclama a sua glória. Às vezes nós queremos, um livro de autoajuda para poder você conversar com Deus. Irmão, olha para o mar, caminha, pisa na areia. Olha os pássaros, as árvores, olha tudo que Deus fez. Ali foi Ele que fez, foi a mão dEle que fez. A imensidão desse mar foi Deus que fez. As montanhas foi Deus que fez. Os pássaros foi Deus que fez. Então nós precisamos, em nome de Jesus, glorificar a Deus, em nome de Jesus, sobre a natureza. Aleluia. Nós precisamos. Olha só. Da consciência moral inata, optando por adorador ídolos em vez do Criador. O homem agora pega a própria natureza e passa a adorar a natureza em vez do Criador. Adoram imagens, adoram bois, vaca, animal e por aí vai. Então esses aí são os gentios romanos. Olha só, os judeus pecaram contra a revelação especial. Embora tenham recebido a lei de Moisés e os profetas de forma clara, falharam em obedecer aos padrões divinos, tornando-se agora hipócritas ao julgar os outros pela mesma coisa que ele próprio praticaram. Irmãos, nós não temos o controle da nossa vida. Nós não temos o controle da nossa vida de forma nenhuma. Entenda uma coisa. Quem controla a sua vida é quem? Não é o seu dinheiro, não é o seu carro, não é a sua profissão, não é o que você tem. Quem controla a nossa vida é o Espírito Santo.
Entenda uma coisa. Você não está no controle de absolutamente nada. Aquele que está limpo, aquele que está sujo. Isso quer dizer o quê, pastor? Quanto mais você peca, continue mergulhando no pecado. Quanto mais você busca a Deus, continue buscando a Deus. Em nome de Jesus. Precisamos, irmãos, ser convertidos, não convencidos por um ministério. Precisamos ser convertidos a Cristo. Precisamos ter Cristo em nossa vida. Em nome de Jesus. Como consequência, a conclusão bíblica em Romanos 3, 23, que diz o quê? Todos pecaram e destituídos estão aonde? Da glória de Deus. Como é que eu posso voltar a Deus? Através de quem? De Jesus. Só tem esse meio, pastor? Só tem esse meio. Não tem um outro meio? Não tem um outro meio. Não tem e nunca terá, gente. Nunca terá. Tornando agora a justificação pela fé em Cristo é a única saída universal. Mas, pastor, o que é justificação? É Jesus Cristo justificando através do Senhor a sua vida. Senhor, meu Pai, recebe Marcela e Cristiano através de mim. Então, ou seja, eu só posso me achegar a Deus, Sônia, através de Jesus Cristo. Sem Jesus, eu não sou nada. Sem Jesus, Rafael, eu não posso falar com o Pai. Isso é justificação. É um advogado que vai agora lutar e nos, como posso dizer, defender a nossa causa por conta do pecado. Então, nós precisamos dessa graça todos os dias, irmão. Todos os dias o pecado vem. Pensamentos vêm. Eu sempre digo que eu sou um pecador arrependido. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não posso crucificar ninguém. Eu não posso apontar ninguém. Eu não posso dizer quem é santo, quem não é santo. Eu não posso, em nome de Jesus, gente, entenda isso. Eu não posso, a um ponto de ter a minha religiosidade cega, de poder condenar aqueles. Olha só, quando Pedro agora tem um sonho em cima da laje, Deus agora revela para ele os animais que para Pedro, judeu, era impuro. Jesus fala, rapaz, não chame impuro aquilo que eu criei. O problema é que nós estamos colocando Jesus dentro de uma teologia rasa. Nós estamos colocando Jesus Cristo dentro de uma caixa e dizendo o seguinte, não, a igreja tem que adorar dessa forma, porque, gente, não é nada, eu sou batista e sempre serei batista, mas antes de ser batista, eu sou servo do Deus Altíssimo. Glória a Deus, porque não é nome de placa, não é nome de denominação que vai me levar à eternidade. Em nome de Jesus, nós temos sim, gente, nós temos características diferentes de adoração. Mas entenda uma coisa, irmãos, Pentecostes foi quando aconteceu em Atos. Pentecostes foi quando aconteceu em Atos. E nós precisamos passar, em nome de Jesus, por esse entendimento. Nós colocamos, gente, placa de igreja, denominação acima da palavra. Batista tem que ser assim, é porque para com isso. Deus não, Jesus, quando voltar, ele não vai pedir à secretária a ata. Você até pede, mas Jesus não vai pedir. Pare desse negócio de meninice, porque tem que ser assim, porque não, para com isso. Se você não se santificar todos os dias, Albinha, nós iremos ficar. Custou para mim poder aprender isso, Robinho. O que eu quero viver é o cristianismo verdadeiro e genuíno. O homem coloca tanta doutrina dele mesmo e passa agora a ser uma verdade absoluta, anulando agora, Miriam, toda a verdade absoluta do Deus Altíssimo. Destruímos o altar visível de Deus e colocamos nós mesmos como Deus na centralidade, dizendo o que é certo, o que é errado. Como pastor, aquela passagem, vê aquela mulher adúltera. Os fariseus vieram, ela tem que ser morta, porque a lei de Moisés diz isso.
Na maioria das vezes nós somos assim. A igreja às vezes se coloca no lugar do juiz, o justo Senhor, e quer de alguma forma julgar e condenar a pessoa. Não, tem que morrer, porque está em pecado, não pode estar aí, é errado. Quantas vezes você faz o errado dentro de casa? Ah não, porque não pode colocar um profano consagrado. Mas você coloca dentro de casa, no seu dia a dia, o profano contra o sagrado. Você peca. Seus pensamentos, os seus deleites, palavras, ações, raiva do outro, antipatia do outro, falta de amor, falta de perdão. Você exclui as pessoas. Você faz isso. E nós precisamos dessa graça. Nós precisamos. A cruz é linda, está acesa. Mas eu preciso entender, levar isso na minha vida. Eu preciso todos os dias levar Jesus na minha vida. Precisamos, Celso, cada dia mais matar essa carne. Matar os nossos desejos, nossos impulsos. E falar, Senhor, me ajuda. Gente, querendo você ou não, olha só, Jesus está voltando. Jesus está voltando, em nome de Jesus. Então precisamos, em nome de Jesus. Todos pecaram, está dizendo todos, não está dizendo uma classe, não está dizendo um grupo. Todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. O texto em apreço, gente, não é apenas uma radiografia da sociedade gentílica dos dias de Paulo e sobre o quadro de um mundo pagão, mas também um diagnóstico da condição do homem contemporâneo. A humanidade toda está moralmente arruinada. Perderam os seus valores. As pessoas não respeitam mais a outra. O esposo não respeita mais a mulher. A mulher não respeita mais o marido. Os filhos não respeitam mais os pais. Entenda, irmãos. A humanidade toda moralmente está arruinada. E chamamos agora a atenção para alguns pontos. Primeiro, Paulo, ele rechaça a teoria de que o homem é naturalmente bom. Ninguém é bom sem Jesus. Bom é Deus. Gente, entenda isso. Quando eu comecei a entender isso, Albinha, eu fiquei em crise. Nós somos bons por causa de Deus. Você só doa alguma coisa para o outro por causa de Deus. Ah, porque o meu caráter, não, irmãos, eu só sou bom por causa de Cristo. Para com essa crise. Para com essa besteira. Nós precisamos. A primeira coisa que a gente julga é quem entra. É quem entra. Não, aqui dentro não, porque aqui dentro vai fazer bagunça. Quem disse? Jesus passa. Zaqueu faz o quê? Sobe uma árvore. E os fariseus atrás, doutores da lei, pregavam todos os dias na sinagoga. Zaqueu sobe. Aquela multidão vai atrás. Jesus para. Vem aqui, hoje me convém jantar na sua casa. Aí Jesus é massa. Mas Senhor é um pecador. Os religiosos de plantão é pecador, não serve, não pode estar com o Senhor. E o Senhor, quem disse que ele não pode estar comigo? O reino é para eles, não é para vocês não. Eita glória, aleluia. Aprenda. Religiosidade não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Vou entrar lá. Jesus dá uma lição de moral. Eita, Jesus é massa, Fernando. Vem aí, vou entrar na sua casa. Como assim? Vou lá. É pecador, não pode. A mulher adúltera, Maria Madalena. É Jesus, irmãos. É o amor dele. Ele não se explica. Você, hoje aqui, quantas pessoas
Um dia disseram, eu duvido você um dia ser crente. É a graça do Senhor. Não foi você que escolheu, Ele que nos escolheu. Eu não tenho essa capacidade, você não tem essa capacidade. Não tem, irmãos, em nome de Jesus. Olha só. O verso 18. Porque eu sei que em mim, olha só, capítulo 7, verso 18 de Romanos. Coloca aí, por favor. Olha só, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 7, verso 18 e 19. Porque eu sei, olha lá. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o quê? Isso é a Bíblia que está dizendo, gente. Não é o pastor. Em mim não habita bondade nenhuma, Miriam. Não. Sabe por quê, Bill? Se alguém pisar em seu pé, te falar alguma coisa, você se enche que nem um baiacu. O baiacu, quando você coça, tem crente que é assim. Vai se enchendo. Não, porque eu não posso perdoar. É porque feriu os meus sentimentos, me feriu. E cadê o perdão? O perdão não é opção, o perdão é necessidade. O crente precisa perdoar. Eita glória, aleluia. Não somos perfeitos, irmão. Somos perfeitos em Cristo. Olha só. Pois, aí tem uma questão de depois sei que o mal que esse sim acabo cometendo. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero estes, olha só, acabo cometendo. Tá passando aí? Em meu ser milita carne e espírito. Em uma guerra o quê? Infindável, a qual eu não me rendo. A qual eu não me rendo. Diz mais a canção. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim. Apenas o quê? Apenas o pecado. Apenas o pecado. Nós justificamos tudo para estar na cara de Deus. Se é para vir para a igreja, eu estou doente, para o trabalho eu não estou. Se é para vir para a casa de Deus, eu estou cansado. Mas para poder fazer as coisas, lá fora você não está cansado. E nós vamos levando essa vida como algo normal. Eu estou cansado para quê? Eu estou cansado para poder trabalhar para Jesus. Eu estou cansado de estar em uma cadeira aprendendo a palavra de Deus, mas lá fora eu não estou cansado. Se o meu patrão pedir para poder ficar mais tempo no trabalho, eu vou ficar. Se o patrão pedir para mim chegar às 6 da manhã, eu vou chegar. Mas se o pastor pedir, venha para a oração, 6 da manhã, você vai dizer, eu não posso. Venha para a muralha, eu não posso, porque eu estou muito cansado, pastor. Eu estou muito cansado, saí do trabalho cansado, estou com muita dor de cabeça. Mas amanhã, de manhã cedo, você está no seu trabalho. Desculpa te dizer isso. Isso não é prioridade. E Jesus, Ele não quer migalhas. Ele não quer ser o segundo. Ele quer ser prioridade. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Aleluia, glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quem entendeu isso aqui, irmãos? Quem entendeu isso aqui, irmãos? Aleluia. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Pois o querer bem está em mim, mas não o realizá-lo. O 19 diz, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E quem é? Olha só o texto. E sim o pecado que habita em mim. Assim, contra esta lei, quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. O mal reside em mim.
pensador francês estava equivocado quando postulou que o homem é essencialmente bom. O mal não está apenas nas estruturas sociais. O mal não é apenas um subproduto do ambiente. Olha só, o coração do homem é a fonte poluída da qual jorra, olha só, todas as intenções malignas de toda sorte de sujeira e de maldade. O caos infernal da sociedade é apenas um reflexo do mal, da corrupção do coração do homem. O mundo gentil é descrito por Paulo como um átrio de vícios. Então, entende, irmãos? Coloque, por favor, Romanos 1, verso 24 até o 32. Diz assim, ó. Por isso Deus os entregou ao quê? A impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Como assim, pastor? Eu não tenho domínio contra o quê? O meu corpo já foi vendido como escravo. Eu não tenho a liberdade. Eu tenho que chegar na frente do espelho. Isso foi em um congresso que eu fui do Diante do Trono. A Ana Paula falava o seguinte: quem começou a mudar o meu guarda-roupa foi o Espírito Santo. Eu perguntava para ele com que tipo de roupa eu tinha que adorar ele. Isso é submissão ao Senhor. Eu sou submisso ao homem a tudo, mas menos para Deus. E precisamos ser submissos a Ele. Precisamos. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Coloca do teu sangue na minha língua. Eu preciso amar aquele irmão. Porque, sei lá, irmãos, eu não entendo o tipo de amizade que nós construímos. Porque amigo só é aquele que pode, não é, Júlia? Falar só coisa boa. Mas quando corrige, você dizendo, quando você diz um não, a pessoa fica toda, não quer nem mais amizade com você, te olha indiferente. E dá para sentir quando a pessoa te olha de outra forma. Precisamos entender. Olha só, irmãos. Poxa, cadê? Olha só. O verso 25 de Romanos 1. Glória a Deus. Isso aí. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. O 26, a igreja vai ler. Vamos lá? O 27. Vamos lá? Da mesma forma também. Do seu erro. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao mundo, um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. 29. Então, cheio de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores. Para aí rapidinho. O 29. O problema é que a igreja foi chamada para ser diferente. Não que nós somos os melhores. Não. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós fomos chamados para poder, em nome de Jesus, fazer a diferença e dar testemunho. Mas o problema é, tem cristão que não está se comportando como deveria. Tem cristão que xinga, dá mau testemunho, não ama, é rancoroso, não perdoa.
aquele rapaz que entrou aqui, eu falei para ali sentado, acredito que eu sou bem mais pecador do que ele, porque eu conheço a verdade, ele não. Se fosse em outros tempos, eu ia mandar, tira esse homem daqui. Gente, aprender com Jesus não é fácil não. Não é fácil, Celso, aprender com Jesus. Porque você vai quebrar muitos paradigmas de religiosidade da sua vida, que ao longo do tempo você carregou achando que era o certo. Eu lembro que quando me convidaram para aqui, a própria associação falou que eu ia pentecostalizar a vida em paz. Me chamaram lá. Eu falei, é aí que Deus quer mesmo. E eu lembro, Marcos, que foi o texto que eu trouxe, foi de Ezequiel, o machado. Eu lembro como hoje. Você entende, irmãos? Nada contra. Mas entenda uma coisa. Se nós nos limitarmos àquilo que o homem quer, a gente vai ficar tão vazio, tão seco, comprando briga que não é sua, ouvindo coisas que você não deveria ouvir, tomando uma atitude que você não deveria tomar. Eu era assim. Eu estava sempre, como se fosse aquele fantoche, Albinha, peteca. Faça isso, faça isso. E eu, de alguma forma, Jana, me moldando aquilo que um homem realmente queria. Eu falei, não, está errado. Eu preciso ser quem eu sou em Cristo. Aí quando me chamaram para poder pregar, eu falei assim, rapaz, não vou não. A Roda falava assim, rapaz, não, olha, é Deus que está te chamando. Eu falava, meu amigo pastor, rapaz, olha só, a sua igreja é assim, eu sou pentecostal, eu não vou não. Não, vem assim mesmo, vem do seu jeito. Eu pulo, eu grito, dou glória, aleluia, profetizo quando é para poder profetizar, profetiza a palavra. Não entende, irmãos, não é nada sobre nós. Paulo rejeita a ideia de que o maior problema humano é a falta de conhecimento. O problema do homem não é a ignorância da verdade de Deus, mas abafar e sufocar essa verdade. Obrigado, Débora. Não é o desconhecimento involuntário da verdade de Deus, mas é a rejeição consciente dessa verdade. Deus se revelou ao homem, mas ele sufocou esse conhecimento. De que forma? Ele banalizou Deus deliberadamente da sua vida. Adolf, ele disse que a boa criação de Deus rebrilha para dentro de cada consciência, de modo que cada um poderia ser grato. Francis, ele está certo quando diz que o homem não vive numa caverna escura. A criação é testemunha de Deus, a natureza revela o conhecimento de Deus. Olha só, eita glória. Há uma voz que é ouvida onde quer que os seres humanos vivam, estejam eles com ou sem a Bíblia. E a voz da criação, mesmo aquele que não dispõe da Bíblia, tem conhecimento suficiente de Deus a ponto de serem indesculpáveis. Coloca aí Salmo 19, do verso 1 ao 3. Olha só, irmãos. Aqui só é a introdução do texto que nós lemos. A partir da semana que vem, nós vamos entrar em cada versículo. Em nome de Jesus. Amém? O céu do quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia o quê? O que é? E o que é, irmão? É firmamento. Os céus. O que mais? Os céus, a terra. O que mais? As estrelas. O que mais? É isso. Glória a Deus. Eu já falei aqui, o cristão convertido não tem signo.
O signo do cristão é o sangue do Cordeiro. Eu ainda vejo crente ainda comprando revista. Não é misericórdia não, é verdade. Tem pessoas ainda que não deixaram o velho homem. Tem pessoas ainda que andam com essa crise. Olha só, o verso 2. Olha só. Um dia, vamos lá? E outro dia, e uma noite revela conhecimento, a outra noite, o 3, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve o quê? Nenhum som. Mesmo aqueles que não dispõem da Bíblia têm conhecimento suficiente de Deus a ponto de serem indesculpáveis. Atos 14, 17. Atos 14, 17 diz assim. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuva dos céus, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Quem faz isso? Deus faz isso. Então, irmãos, quando cada estação, Celso, que passa, é primavera, eu vou para a Bíblia e diz, foi o Senhor que fez. Irmãos, quantos aqui já viu aquele arco-íris? Meu irmão, aquele ali, eu volto, Albinha, lá para... meu Deus, é maravilhoso demais. Gente, é coisa de Deus, irmão. Eu tiro até foto, eu começo a dizer, foi nesse dia que o Senhor fez aliança com o homem. Ele não acabou com a humanidade. Ele fez uma aliança, irmão. A natureza proclama a glória do Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, irmão. Glória a Deus. Então, seja grato, glorifique a Deus em nome de Jesus. Glorifique, sai um pouco de dentro de casa, vai contar estrelas, sai da tenda, para Deus mudar o seu nome de Abrão para Abraão, para Deus tirar o seu nome de Sarai para Sara, aleluia, glória a Deus. Agora precisamos sair em nome de Jesus da nossa tenda, do nosso casulo, irmãos, aleluia. Em terceiro lugar, Paulo, ele vai repudiar a falsa mensagem de que o homem tem apenas necessidade imediata. Essa observação toca no cerne da teologia paulina sobre a verdadeira condição humana e o perigo do materialismo ou do imediatismo religioso. Paulo combate agora a ideia, Patrick, de que a fé serve apenas para resolver crises terrenas ou satisfazer desejos temporais. Não é assim? Eu tenho fé que eu vou conseguir aquilo. Eu tenho fé que eu vou conseguir um trabalho. Eu tenho fé que eu vou ter um carro. Eu tenho fé que a minha vida vai melhorar. Essas são fé terrena. Qual é a certa, pastor? Se Deus quiser, se Ele quiser me dar o que eu tenho, já tenho o necessário. É dependência. Aleluia. Glória a Deus. Já foi. Eu não lembro. Estava conversando, eu e Nê. E ele falando das coisas que Deus tem feito. Do que Deus tem abençoado. Do que Deus tem providenciado. Isso é gratidão, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É gratidão. Merecemos? Não. Mas a graça dele. Quando eu me coloco à disposição do Senhor, Ele se encarrega de poder nos abençoar. É ou não é? É massa. Quando eu chego aqui, eu vejo pessoas sedentas de Deus, realizar, fazer seu ministério, correr atrás, para dar o melhor para Deus, não para o homem. É isso que nós temos que fazer. Lutar contra nós mesmos, irmãos. Olha só. A maior crise que eu passo é comigo mesmo. É ou não é? O maior devedor sou eu mesmo. Paulo pode dizer, eu esmurro a minha carne, a minha própria carne, o meu corpo. Eu esmurro, mas isso é forte.
Nós temos que lutar, irmãos. Lutar todos os dias. A tua fé te salvou. Olha, em nome de Jesus, a tua fé curou você. Jesus não disse, espera um pouquinho aí. Aquele moço lá estava aleijado. Pedro recebeu agora, pregou não sei quantas mil almas. Ele agora vai, para o templo. Ele passa, e aquele homem está lá, olha, faz isso comigo, ó, me cura, me dê isso, me dê aquilo. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu te dou, levanta e anda. Isso é poder, irmão. Agora me diga uma coisa, nós somos diferentes em quê? De Pedro. Por que hoje o cristão não cura? Por que não posso, no meio do culto, Deus falar com alguém que está enfermo, eu chegar e colocar a mão e dizer o seguinte: enfermidade, o Senhor, em nome de Jesus, está dizendo, saia daqui. Eu vou quebrar doutrina de quem? Então, a igreja ia expulsar Jesus, se fosse hoje. Como assim, pastor? Ele ia quebrar, ia dar chicotada. Ele ia pegar os que estão na sarjeta e ia colocar tudo aqui dentro. Ele ia pegar o assassino, o prostituto. Ele ia pegar, ia colocar aqui dentro. E você, todo gomadinho, ia falar o seguinte: não, Senhor, aqui não pode, porque aqui... Não, eu não vou emprestar meu carro não, porque vai sujar o banco do meu carro. Aí coloca adesivo, propriedade exclusiva do Senhor. Ironia. O carro não é meu, então não coloque o adesivo no seu carro. Tira. Você está sendo hipócrita. Entenda uma coisa, irmãos. Paulo vai combater a ideia de que fé serve apenas para resolver crises terrenas. Não, irmão. A primeira coisa é uma perspectiva eterna versus imediata. Para Paulo, as maiores necessidades do homem são espirituais e eternas. A reconciliação com Deus, o perdão dos pecados e a libertação da condenação futura. Aquele homem entra lá no templo. Os fariseus dizem o seguinte: quem mandou você entrar? Quem te curou? Os caras queriam ver a pessoa ali escravizada. Irmãos, quem pede perdão, quem se arrepende, quem sou eu? Quem sou eu? Para dizer o seguinte: não, você tem que ficar mais um pouco. Não porque você pecou, não. Vai, a tua fé te salvou. É a minha fé, Miriam? Não, é a fé de Cristo, irmão. Agora, eu preciso entender que eu preciso mudar as minhas atitudes a partir de então. Glória a Deus, aleluia. Eita glória! Eu estou dando glória a Deus para poder despertar alguns que estão cochilando aí. Imagine quando Deus... quando os anjos tocar. Daqui a pouco eu vou mandar nem colocar aquela trombeta. Coloca aí, Vonei. Procura aí, meu filho. Você pode colocar a qualquer hora. E bem alto. Olha só. Para Paulo, as maiores necessidades do homem são espirituais e eternas. A reconciliação com Deus, Silvia, é o perdão dos pecados, Natasha, e a libertação da condenação futura. Coloca aí, olha só, coloca aí 1 Coríntios 15, 19. Eita Jesus. É por isso que dia 1º de agosto, a pregação será a volta de Cristo, Mateus 24, distrações. Venha, não perca esse culto, porque Jesus vai estar, o primeiro domingo de agosto. Distrações. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, eu só quero Jesus para satisfazer os meus
Olha só, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Isso quer dizer o quê? Olha só, a minha intenção, olha só, a minha esperança está em Cristo, porque a minha morada é a eternidade. Tudo que está aqui vai passar. O meu prazer não pode ser momentâneo, não pode ser daqui, irmão. Eu tenho que ter o prazer é lá na eternidade, na glória. É para lá que eu vou. Em nome de Jesus, há um lugar reservado para a noiva, para a igreja de Cristo. Aleluia. O texto está dizendo, se a nossa esperança, se a esperança da igreja em Cristo se limita apenas a esta vida terrena, olha só, somos as pessoas neste mundo infelizes. Infelizes, viu? Ele afirma categoricamente, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Todos os homens. Essas crianças aí são mais verdadeiras do que a gente. O Israel, o Levi. E teve uma vez que o Levi, em casa, brincando. Eu estou na fé, felicidade. Aí a moça que está lá fala assim, Levi, por que você é feliz? Olha a resposta dele, gente. Não teve teologia, não teve Bíblia. O pai não disse nada. É assim, eu tenho Jesus na minha vida. E por que você não é feliz assim? Vai ser feliz. Para de reclamar da vida. Em nome de Jesus, pega assim seu corpo assim. Pega assim seu corpo. Assim, pega os seus olhos assim, coloca o dedo nos seus olhos. Tu está vivo hoje porque Jesus permitiu. É ou não é? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Eita glória. Tu está aqui feliz porque Jesus Quando eu acordo, falo assim, ô Senhor, obrigado quando estou morto. Ô Silvia, tem como colocar aquelas figurinhas que eu mandei para você? Da mídia? Irmãos, se eu viajo de carro, de ônibus, avião, glória a Deus, tem muita gente que não viaja. É ou não é? Se você está lá em cima do telhado, colocando uma câmera, tem muita gente que não tem condições disso. Mas você está lá. Está lá. Entenda a coisa, pode colocar assim, na hora que quiser. Olha só. Nunca esqueça o quanto antes. Vou colocar antes. Adão, olha lá. Nunca esqueça o quanto a vida, ela é o quê? Valiosa. Apaga a luz daqui, né? Olha só. Irmãos. Passa aí. 174 mil pessoas foram o quê? Dormir ontem e não acordaram o quê? Sim ou não? E você está aqui? Isso é graça. Eu comece a adorar o Senhor, irmão. Entre pelaquela porta dando glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos passar aí. Passa aí. Centro de combate ao câncer. 50 milhões de pessoas lutam contra o câncer. E você está com saúde. Aleluia. Vai passando aí, irmão. Vai passando aí. Olha só. Quantos de pessoas não enxergam cores? Você enxerga. Aleluia. Vai passando aí. Eita glória. 40 milhões, 400 milhões de pessoas vivem com perda auditiva irreversível. Você ouve bem para glorificar a Deus. Aleluia. Vai dando glória aí, em nome de Jesus, irmão. Olha só, 770 milhões de adultos não sabem ler e nem escrever. Você sabe ler, você sabe escrever. Qual é o seu nome? Glória a Deus, aleluia. Vamos passar aí, gente. Tem mais coisa. Eita, olha só. 2,1 bilhões de pessoas ainda vivem sem acesso o quê? À internet. Você tem internet em casa. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Vamos lá. A vida que você vive hoje pode ser o sonho de alguém. Olha só. Passa mais aí. Tem mais aí? Não, né? Então para de reclamar da vida.
E aí, Nemo? Então pare. Em nome de Jesus, tudo é graça, gente. Eita, Jesus, tudo é graça, graça, graça. Graça do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então glorifique a Deus. Pega na sua esposa assim, eu te amo. Pega no seu marido, eu te amo. Em nome de Jesus. Pega o seu filho. Coloca no colo, dá um bocado de beijo. Beijo molhado. É quando eu beijo o cara, eu deixo molhado. Ai, meu pai, que nojo. É. Porque um dia, Miriam, você vai sentir falta, Miriam. É da Rebeca dizer o seguinte: mãe, eu posso ir dormir? Você vai sentir falta, Albinha, um dia, de você ir lá visitar o quarto de Guga, de Ana Júlia. Porque eles vão passar, eles vão embora. Seja grato, gente. Para de estar brigando, irmão. Para de ser rancoroso. É ou não é? A vida é tão bela. Então adore. Adore. Beije sua esposa. Faz cafuné. Limpa a casa. Não por interesse. Mas é porque você ama. Sim ou não? Sim ou não? Mas aí vem o combate ao imediatismo. O apóstolo confronta diretamente as filosofias e postura focada no agora. E para compreender isso, olha só, hedonismo. 1 Coríntios 15, 32. Comamos e bebamos, pois amanhã o quê? Esse texto, olha só, diz o seguinte, olha, se você for ler o texto todo, o capítulo todo, tem gente que se preocupa só de comer, só de beber e só vestir. É ou não é? Ah, não, tem que comer tudo hoje porque amanhã a gente não sabe se a gente está vivo. É ou não é? Tem pessoas que é assim. Quer o agora, quer logo. Olha só, isso são hedonismo. Paulo refuta a mentalidade de que sem esperança da ressurreição, viver o presente apenas para satisfação carnal. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Seria a única saída para ele. A perspectiva eterna dá sentido ao sacrifício e à vida. Foco terreno. Coloca aí, Filipenses 3,19. 3,19. Tem gente que se preocupa só de comer. Se não comer, morre. É ou não é? É. O destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas do que só quer comer. Tem gente que só quer comer, só trabalha para comer. Em vez de ser escravo das necessidades físicas imediatas, Paulo ele vai declarar que aprendeu o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja na fartura ou na escassez. Tem gente que não tem aquilo que quer dentro de casa e abre uma cara deste tamanho. Você está bem? Não estou bem. Tem coisa lá na geladeira. Seja grato. Seja grato. Eu não comi a carne que eu queria hoje, mas o irmão me convidou para poder comer o churrasco. Eu comi uma picanha saborosa, maturada. É Jesus. Contentamento, Filipenses 4. Já estou terminando, vou, gente. Filipenses 4, de 11 a 11. De 11 a 12. Contentamento. O que é isso? Vamos lá. Filipenses 4, 11 e 12. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver o quê? Contente em todo e qualquer. Aí olha só, aí você coloca um versículo: tudo passo naquele que me fortalece. Eu passo tudo, pastor, então eu vou conquistar tudo. Não é isso que está dizendo, não. Para de coisa, vai ler a Bíblia direito. Antes de ler um versículo solto, lê o capítulo todo. E
deixa a Bíblia falar com você. Esse negócio de colocar os pressupostos, eu acho que a Bíblia diz isso, pastor. Você não tem que achar nada. Quem tem que falar com você é a Bíblia, é a palavra. Ponto final. Eita glória, aleluia. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer o quê? Situação. O 12, olha só. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em... Paulo está dizendo o seguinte, olha, antes de conhecer Cristo, eu tinha muito, eu tinha conhecimento, eu tinha provisão, olha só. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar o quê? Necessidade. Aí o 13 fecha, irmãos. Olha só o 13. Eita glória, aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Eita, aleluia. Eita glória, irmão. Pega esse versículo, coloca lá em seu Instagram. Vai anunciando, vai evangelizando. Para estar postando besteira no Instagram, irmão. Coloca a Bíblia, coloca versículo bíblico, coloca uma música. Coloca a foto de sua esposa com uma canção, com dizer. Não é só no dia de namorado, não. Onde eu estava inspirado. Todo mundo curtiu. Eu estava em casa. Eu coloquei, Fábio. Eu tenho que cuidar. Hã? E era dia 3. Às vezes nós somos tão bons na... Imagine aí o dia. Você tomou um susto aí. Dá glória a Deus aí. Vai chegar esse dia, irmão. Vai ou não vai? Vai. Viu aí? Tomou susto. Tomou ou não tomou? Desperta, igreja. Série de mensagem, Alexandre. Distração. Começa no primeiro domingo. E tem gente que está dormindo aqui que acordou. Estou falando. Ai, eita. Até eu tomei um susto, falei, Jesus. Em vez de ser escravo de suas necessidades físicas, olha só, Paulo declara que aprendeu o segredo de estar contente em toda e qualquer o quê? Situação. O homem interior, enquanto o mundo foca no alívio imediato do corpo, Paulo foca na renovação do espírito. Amém? 2 Coríntios 4,16. Coloca aí, 2 Coríntios 4,16. Aleluia, irmão. 4,16. Por isso não, pelo contrário, mesmo que o nosso ser, se o quê? O nosso ser interior se renova, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eita glória, aleluia, glória a Deus. Ele resume que embora o nosso homem exterior esteja se desgastando, o nosso homem interior se renova. Olha só, isso é a nova natureza, pois a aflição presente são leves e momentâneas, se comparada ao peso eterno da glória. Eita glória! A pregação contemporânea, ela apresenta uma falsa visão da queda, do pecado, do homem, da salvação. A visão bíblica de que o homem está morto em seus delitos e pecados e vive prisioneiro da carne, do mundo e do diabo, não é mais, olha só, não é mais proclamada na maioria dos púlpitos. A pregação contemporânea mostra que o homem tem alguma necessidade imediatas e temporais, mas, olha só, mas não está perdido. A Bíblia, porém, diz que o homem é um ser rebelado contra Deus, está debaixo da ira de Deus e sob o seu castigo temporal e eterno. Essa é a condição de toda a humanidade. O estado, olha só, o estado do
dos povos é descrito por Paulo como completamente sem esperança. O homem precisa de Jesus. Esse vício que você está aí vai te levar para onde Deus não criou o inferno para você. Mas se você continuar nesse vício, vai te levar para lá. Existe céus, existe inferno. Eu não quero te enganar. Se você continuar nesse vício, achando que você não tem o controle, achando que você tem o controle de tudo, onde você rejeita família, rejeita pessoas que te amam, que quer o bem, se você não entregar sua vida a Jesus, só Ele que pode mudar a sua vida. Existe Deus e o diabo, céu e o inferno. E o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Então precisamos, em nome de Jesus, pregar cristocêntrico. Jesus venceu a cruz. Olha só. Em quarto lugar, Paulo rejeita uma evangelização que não trate do núcleo do problema humano. Floresce no meio evangélico uma mensagem focada na necessidade imediata do homem, cura e prosperidade. E dos pretensos direitos desse homem, os púlpitos, olha só, alguns púlpitos estão massageando o ego dos pecadores. Torna-se agora divã, eivados da psicologia da autoajuda. Isso porque perdemos a consciência do estado de rebeldia contra Deus em que o homem se encontra. Com isso, a igreja perde o fervor missionário e passa a pregar apenas em panaceia. O que é isso, pastor? Tem origem no grego, é panakeia, e designa-se um remédio para todos os males ou uma solução universal para os problemas complexos. O termo deriva da mitologia grega, onde Panaceia era a deusa de cura, filha de Asclépio, o deus da medicina. Quem já viu no jaleco aquela serpente? É farmácia que tem, né? Exatamente. Então entende, irmãos? Sem tocar do amargor, do problema humano, que é pecado. Ele vai interpretar que essa passagem em apreço cita os 4 estágios do mundo gentil culpado diante de Deus. Romanos 1, verso 18 a 20, vai falar sobre a inteligência. Romanos 1, de 21 ao 23, vai falar sobre ignorância. Romanos 1, de 24 a 27, vai falar sobre imoralidade. Romanos 1, do 28 ao 32, vai falar sobre impenitência. Augusto Nicodemos, em célebre mensagem sobre o referido passo bíblico, ele interpretou e abordou 3 grandes assuntos: revelação, rejeição e retribuição. São isso que nós estaremos estudando na próxima quarta-feira.